Bom, agora aqui um papo, né? Eu nos vídeos anteriores cheguei a falar, não necessariamente falar o nome, mas eu passei por integral definida por integral indefinida. Então é bom a gente aqui deixar claro, né, o que é cada uma dessas duas coisas. Integral definida é justamente quando a gente está pensando aqui no valor da área. O valor da área entre o gráfico da função e o eixo x no intervalo de a até b. Depois a gente até, né, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns detalhes aqui dessa área, né? Mas deixa quieto por enquanto. A integral definida vai dar um número, necessariamente, que é um número associado aqui à área entre o gráfico da função e o eixo x. E a gente, né, pelo que falei lá no teorema fundamental do cálculo, a integral de a até b de fzinho de x dx vai ser um fzão de b, que é o valor final, menos o fzão de a aqui, que é o valor inicial, onde essa função fzão é uma função cuja derivada é o fzinho. Então é aquilo que eu fiz, exatamente o que eu fiz no vídeo anterior. Eu vou fazer a integral aqui, eu tenho que adivinhar, né? Para fazer a integral dessa função aqui, eu tenho que adivinhar que função que eu deveria derivar para chegar aqui. Aí essa função que eu obtenho, né, adivinhando, eu jogo nela o valor aqui de cima, jogo nela o valor de baixo, subtraio e vou ter o valor final que vai significar essa área aqui. Então a integral definida vai dar um número. A integral definida é quando a gente pensa genericamente, porque assim, o trabalho de adivinhar lá, né, a volta da derivada eu vou ter sempre. Eu posso pensar nisso já aplicado para números, e aí usar esses números, né, final e inicial, para achar o número resultante, ou posso pensar genericamente, f de x. E aí depois, se eu precisar de uma... sempre que vai fazer uma integral definida, você acaba passando pela indefinida. A diferença da definida para a indefinida é que quando você estiver na definida, você vai usar esses valores aqui da extremidade. Na integral indefinida, a gente deixa aqui sem nada, e no final vai achar uma função, né? Só que tem um detalhe importante, que essa função aqui, fzão, essa função fzão não é única. Essa função fzão, ela, se você acrescentar uma constante, que a gente chama de c, você tem, na verdade, uma família de funções. Então aqui, por exemplo, integral de x ao quadrado. Bom, que função que eu tenho que derivar para gerar como resultado x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Já falamos sobre isso. Que realmente, se eu derivar isso aqui, se eu derivo x ao cubo sobre 3, eu vou gerar x ao quadrado. Porém, x ao cubo sobre 3 não é a única função que satisfaz aquele negócio ali. X ao cubo sobre 3 não é a única função do mundo cuja derivada gera x ao quadrado. Se eu adiciono aqui 10, também está certo ali. Ainda, sim, se eu derivar isso, vai gerar isso aqui. Por quê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 dá x ao quadrado e derivada de 10, que é uma constante, é zero. Ah, professor, e se aqui fosse 15? Também. Se fosse x ao cubo sobre 3 mais 15, a derivada daquilo continua dando x ao quadrado. Em geral, se aqui for uma constante qualquer, c, eu vou ter ainda derivada disso dando isso. Por que que nesse caso aqui, quando faz a integral definida, eu não preciso ficar me preocupando com a constante? Eu pensei só aqui nessa parte e ignorei a constante. Porque como eu faço essa diferença, imagina aqui, né, a integral que eu fiz no vídeo anterior. Eu fiz a integral no vídeo anterior, eu peguei isso aqui de 1 até 2. Aí depois eu substituí aqui o x, eu fiz isso, né, no vídeo anterior. Eu fiz a integral de x ao quadrado dx de 1 até 2. Eu fiz a integral definida. Aí eu simplesmente pensei no x ao cubo sobre 3. E eu peguei lá, né, substituí o x por 2, ficou 2 ao cubo sobre 3. Substituí o x por 1, 1 ao cubo sobre 3. E subtraí os dois. Por que na definida a gente não precisa se preocupar com essa constante? Que poderia ser uma constante qualquer ali que não mudaria a expressão, que não mudaria, né, a integral. Eu não preciso me preocupar com essa constante, porque imagina que eu acrescento a constante. A função é isso. Então, quando eu jogar o x igual a 2, eu vou ter aqui 2 ao cubo sobre 3 mais a constante. Depois, quando eu jogar o 1,
eu vou ter 1 ao cubo sobre 3 mais a constante, porque a constante está lá somando sempre. Então, se eu substituir o x por 2, eu substituir o x por 1, a constante vai estar nos dois casos. Quando eu fizer a subtração dos dois, a constante corta. Na prática, o que sobrou? Sobrou simplesmente a parte do x lá, né? O 2 ao cubo sobre 3 e 1 ao cubo sobre 3. Então, quando eu faço a integral definida, eu não preciso me preocupar com a constante. Porque na hora que eu pego o final, o inicial e subtraio, sempre vai cortar. Mas quando a gente está falando da integral indefinida, que é quando eu não defino aqui os limites de integração, eu tenho que ter essa constante. E aí eu até, né, esse tipo de necessidade aqui apareceu no primeiro problema que eu resolvi quando eu comecei a falar de integral. A gente resolveu o problema lá do valor da máquina que depreciava no tempo e apareceu essa constante. E aí o enunciado deu informações para a gente conseguir achar o valor dela. Isso vai acontecer. Numa questão que tenha contextualização, eu vou ter que ter informações depois de fazer a integral para achar o valor da constante. Mas tem questão que não, né? Aliás, fica até um bom alerta. O tipo de questão que pode cair em prova, que é o mais simples possível desse assunto de integral, mais simples pelo menos do ponto de vista de que, pô, o que você tem que fazer é a questão de integral indefinida. Se cai na prova, né? Vou apagar aqui, ó. Aparece na prova, por exemplo, integral de x à quinta dx. Caiu na prova sim. Integral indefinida. Não serve só isso. O valor da integral pan é 2 pontos. Esse é o tipo de questão que você tem que fazer no concurso, tem que fazer na prova. Por quê? Porque mesmo que você não saiba, imagina que você não viu nenhuma aula de método de integração, você não decorou as integrais principais, você está no escuro completo em relação aos métodos e a decoreba, né, das integrais já manjadas. Pô, se você sabe que aqui, para achar a integral, você precisa fazer a volta da derivada, o que você vai ter que fazer é olhar nas opções e, já que a prova é objetiva, ver nas opções que opção, que derivada gera x à quinta. Então vamos supor que tem aqui, né, vou botar 3 opções aqui, né, de hipóteses para a prova. A, B, C aqui, a letra A está lá x à sexta mais C, letra B está x à sexta sobre 6 mais C, e letra C está 6x à sexta mais C. É isso aí a questão da prova. Pediu para calcular essa integral e tem aí 3 das 5 opções são essas. Pô, se você está no escuro completo, não sabe nenhum método de integração, mas sabe que a integral é a volta da derivada, o que você vai fazer na hora da prova é derivar as opções. Deriva isso. Se eu derivar isso, aqui vai dar 0, aqui vai dar 6x à sexta. Ou, perdão, 6x à quinta derivada. 6x à quinta é x à quinta? Não. Então 1 é a letra A. Aí deriva a letra B. Derivada da letra B, vai descer o 6, vai cortar, vai ficar 6x à quinta sobre 6. Ou seja, x à quinta. Opa! Se eu derivo a letra B, eu obtenho isso, x à quinta. Então, é ela. E aí, só para fechar a conta aqui, ó, se eu derivasse 6x à sexta, quando descer o 6 vai virar 36. Vai ficar 36x à quinta, não vai dar x à quinta. Então, uma questão na prova, que é simplesmente fazer uma integral indefinida, no ruim, se você não souber nenhum método de integração, ou se não tiver conseguido usar nenhum método de integração, você deriva as opções, a resposta é a opção cuja derivada gera o que está aqui. Por que aqui seria a letra B? Porque a derivada disso gera isso. Já que a gente está partindo disso, né, que integral é antiderivada, por causa do teorema fundamental do cálculo, então tá lá. Mas aí aqui, beleza, finalmente, para resumir, integral definida, a gente vai ter um número, que significa aqui a área, e eu vou detalhar um pouco mais daqui a pouco, e a integral indefinida, você vai ter uma função. Na verdade, você vai ter uma família de funções, porque você vai ter uma parte aqui com x e sempre vai ter um adicionamento ali, uma adição de uma constante. Valeu!